No segundo capítulo do livro A Magia, Rhonda Byrne vai falar um pouco da inspiração dela para poder criar essa obra. Essa obra da Rhonda, A Magia, foi concebida a partir de uma passagem bíblica que está no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, que diz exatamente o seguinte: Porque aquele que tem lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Rhonda Byrne diz no livro e explica muito bem que essa questão pode parecer muito injusta para a maioria das pessoas. Porque basicamente o que essa frase diz? Essa frase diz que aquele que tem terá cada vez mais e o que não tem terá cada vez menos e até aquele pouco que tem lhe será tirado. Parece eticamente injusta essa frase, mas se a gente olhar à nossa volta, é isso exatamente que acontece. A maioria das pessoas que têm dinheiro, elas têm tendência a ter dinheiro cada vez mais. E as que não têm, a tendência delas é perder até aquilo que tem. Porque se você pensa assim, se você pega um exemplo prático da vida, as pessoas que têm muito dinheiro, geralmente elas usam cartões de crédito. Então, por usarem cartões de crédito, elas recebem pontos, aqueles pontos que ela tem, ela converte em outros equipamentos, aparelhos, viagens, coisas para ela poder usar e usufruir. E as pessoas que não têm, elas vivem ali com o dinheiro contado e cada coisa que acontece é praticamente uma catástrofe na vida financeira. Então a Rhonda tenta explicar um pouco da origem dessa frase, porque essa frase já está escrita há quase 2000 anos e a maioria das pessoas pensam nessa frase como sendo de uma grande injustiça, mas não se atém para o fato gerador dessa frase. Se você pegar a Bíblia e ler essa passagem está numa das parábolas contadas por Jesus, que ensina através de parábolas, como a maioria dos cristãos sabem. E essa parábola ele conta que um senhor ele vai viajar e deixa para 3 servos seus cuidar dos seus bens, de acordo com a capacidade de cada um. A um ele dá 5 talentos, a moeda da época, a outra ele dá 2 talentos e a um terceiro ele dá 1 talento. E sai de viagem. Ao retornar de viagem, ele pede contas desses servos do dinheiro que o deixou com eles. Ao que ele deixou 5 talentos, esse servo investiu o dinheiro, fez transações e duplicou este valor. E diz ao senhor que ali está 10 talentos, que ele está restituindo o valor que o senhor deixou, mais o que ele ganhou de juros nesse período. O segundo servo, com 2 talentos, também fez um investimento e devolve ao senhor 4 talentos. Agora o servo que ficou com 1 talento diz ao senhor que sabe que o senhor dele é extremamente rígido, que colhe aonde que não planta e caminha por onde não lhe pertence, por isso teve medo e enterrou o talento dele e quando retornou devolveu o dinheiro que lhe foi confiado. Nisso o senhor diz: como bem você falou, meu servo, eu colho daquilo que não plantei, caminho por caminhos que não me pertencem. Mas já que você sabe que eu sou assim, você deveria ter pegado esse dinheiro e investido, colocado em um banco, de forma que você me devolvesse o dinheiro mais alguns juros. E nisso o senhor pede que este servo dê este talento que ele guardou ao que tem 10 talentos em mãos, para que ele multiplique inclusive esse outro talento. Então Jesus diz a frase, que aquele que tem lhe será dado e aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E nisso, esse senhor amaldiçoa o servo e diz que ele vai sofrer nas trevas por não saber romper com aquele padrão, por não procurar querer cada vez mais, por não ser grato por aquilo que ele recebe. Rhonda então apresenta pra gente o que tornaria essa frase justa. Basicamente o que torna essa frase justa, que muitas pessoas durante muito tempo não entenderam o que essa frase quis dizer, é uma pequena palavra, uma palavra simples, nada mais do que gratidão. Porque se você insere gratidão nessa frase, ela passa automaticamente a fazer sentido. Veja bem. Porque aquele que tem gratidão lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem gratidão, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, uma frase que está na Bíblia há quase 2000 anos, que muita gente lê e acha injusta, muitas vezes até a própria igreja não gosta de citar essa passagem porque vai contra alguns princípios
principalmente de algumas religiões que pregam a teologia da riqueza, de que a pessoa vai vir para a igreja e vai ficar rica, que é de certa forma contra os ensinamentos de Jesus Cristo. O que essas igrejas fazem? Ignoram essa passagem, porque de certa forma essa passagem diz que a pessoa que tem dinheiro vai ter cada vez mais, e a quem não tem, até aquele pouco que tem vai perder. Quando na realidade o que muda isso tudo é justamente a questão da gratidão. Se eu for grato por aquilo que eu tenho, eu vou ter cada vez mais, e vou ter cada vez mais em abundância. E se eu não for grato por aquilo que eu tenho, aquele pouco que eu tenho será perdido. E no livro mesmo, a Rhonda cita várias religiões do mundo, não precisa ser só a religião cristã. Ela cita outros exemplos de que várias religiões tratam a questão da gratidão como forma de estar ali, você conseguindo as coisas. Existem várias passagens no Antigo Testamento mesmo, na própria Bíblia, que diz sobre a questão da gratidão, de que Deus amaldiçoa os seus servos que não lhe são gratos, que não lhe prestam gratidão. O próprio Jesus Cristo, se você reparar, ele sempre agradecia antes de realizar cada milagre, as coisas que ele fazia. Ou seja, essa palavra perdida no texto, que não permitiu que ele fosse descoberto durante esses quase 2000 anos, é uma palavra simples, gratidão, que muda tudo. Aí você pode pensar, mas isso é uma coisa assim tão indefinível, parece que não faz muito sentido. Eu vou te lançar um desafio. Quando eu li o livro a primeira vez, eu também pensei desse jeito. Eu achei que aquilo dali, embora fosse muito bonito, não faria nenhuma diferença. E tentei. Mas eu falei assim, vou dar o benefício da dúvida. Vocês não imaginam o que aconteceu na minha vida. Só que isso eu vou falar mais pra frente, quando eu contar um pouquinho mais da minha história e o que a gratidão produziu pra mim neste tempo todo. Aguardo vocês no próximo vídeo.